Olá, vamos para mais uma aula nossa de Geografia. Hoje nós vamos dar introdução ao capítulo 9, onde ele vem falando das transformações socioeconômicas da América Latina, começando os nossos estudos pelo cenário 1, que vem falando do país Cuba. Então, é uma república socialista, localizada na América do Norte. A sua capital é Havana, é uma das maiores cidades do país. Outras cidades tão importantes quanto são Santiago de Cuba, Santa Clara e Varadero. Ok? Então, no século XX, o país exerceu um importante papel na geopolítica por ser o único estado socialista próximo aos Estados Unidos da América. O seu nome oficial é República de Cuba. É uma ilha localizada no Mar do Caribe. Aí a gente tem que fazer um pequeno adendo quando a gente fala que essa ilha, né, do Mar do Caribe é conhecida no mundo inteiro por 3 aspectos. O primeiro deles é a fabricação do melhor charuto do mundo, a produção dos melhores rums e por ter sido a única pátria socialista na América, né? Aí quando a gente fala, né, que a principal ilha, essa é a principal ilha, mas existe mais 350 para completar esse arquipélago. E aí ela vai fazer fronteira com os Estados Unidos ao norte, com a Jamaica ao sul, o México ao leste e as ilhas como Turco e Caico ao oeste. Aí a gente tem aí falando sobre o território, a população e o clima. O clima de lá predomina o tropical úmido, uma vez que a temperatura lá oscila bastante, que fica entre 18 e 31 graus durante o ano. Há duas estações bem definidas: o clima seco, que dura de novembro a abril, e o clima chuvoso e quente, que dura de maio a outubro. Aí possui uma área territorial de 110.861 quilômetros quadrados. A língua que predomina é o espanhol. A bandeira oficial tem 5 faixas horizontais, alternando as cores, que aí elas vêm representar a idealidade de liberdade, igualdade e fraternidade. A referência maçônica está na forma geométrica do triângulo, que vem representar a divindade. Já a estrela vai simbolizar a solidão de um país independente com ideais de humanidade. A bandeira cubana foi criada no ano de 1849 pelo general Narciso Lopes. A República constantemente é vítima de furacões, principalmente nos meses de agosto a outubro, e isso ocorre por causa de sua localização geográfica, as tormentas caribenhas, certo? Por estar numa área de tormentas, os furacões, a ilha está sujeita totalmente a instabilidades, né, meteorológicas e constantes, principalmente lá pelo final de outubro. No geral, o clima lá vai ser quente e úmido, do tipo tropical, com chuvas abundantes, né? Isso sempre acontece por lá. A ilha, ela também não possui grandes rios. A sua vegetação, mesmo que intensamente devastada, é constituída originalmente por densas florestas tropicais, ok? Então, vamos passar agora a ver a história de Cuba, né? Cuba era habitada por índios das etnias tárnias e ciboinas, como a maioria das ilhas do Caribe. Os povos indígenas acabaram praticamente extintos em consequência da chegada dos espanhóis, que trouxeram doenças e guerras para o arquipélago. O país foi uma das mais prósperas colônias do Império Espanhol. A prosperidade da economia trouxe a inauguração da primeira ilha de ferrovia em 1837, antes mesmo da própria metrópole. Os africanos escravizados foram importados pelos espanhóis para trabalhar nos engenhos de açúcar e plantações de tabaco, as duas atividades mais importantes da ilha. Cuba também mantinha um importante porto, sendo usado para redistribuição
dos negros escravizados e ponto de parada para os galeões espanhóis, né, que vinham e atravessavam o Atlântico. Aí sim passou a ser conhecida por Pérola do Caribe e Joia da Coroa, ok? Agora, falando da independência do país, como foi que deu, como foi que ocorreu? Lá pelo final do século XIX, Cuba tornou-se independente sob a forte influência dos Estados Unidos. A coroa espanhola sufocou totalmente qualquer tentativa de revolta, tanto pelo conflito direto ou que fosse pelo conflito armado por consequências ou também por consequências econômicas. Aí, a partir do ano de 1852, o governo americano propôs ao governo espanhol a compra do país socialista, o que foi totalmente negado por 2 vezes. Essa proposta foi recusada. Então, o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos passou a fazer uma forte campanha contra a Espanha, vinculando totalmente e sempre pressionando pela imprensa americana. Além disso, acolheram também os cubanos que estavam sendo exilados, e a ideia aí era conquistar o apoio da opinião pública para uma possível guerra contra o país europeu. Aí houve as guerras hispano-americanas, que em 1898, precisamente no dia 25 de janeiro, aconteceu a explosão do navio americano Maine, matando 16 tripulantes. Como o navio estava ancorado no porto de Havana, os espanhóis foram totalmente responsabilizados por esse atentado e o governo dos Estados Unidos aconteceu o que eles queriam, né, para que pudessem declarar guerra ao país. Por causa disso, os espanhóis perderam os seus territórios das ilhas. Então, ele passou a ser o quê? Protetorado americano. Como foi que isso ocorreu? Quando acabou a guerra, o governo cubano foi obrigado pelos Estados Unidos a aceitar a emenda Blunt na Constituição de 1903, obtendo o controle da Baía de Guantanamo e das atividades econômicas de toda a ilha. A revogação da emenda aconteceu em 1934, mas o que vinha nessa emenda? Lá falava-se assim, que cessão de terras aos Estados Unidos, proibição de tratado com outros países, limitação de dívida pública e de empréstimos exteriores e intervenção militar americana caso a soberania fosse ameaçada. Aí aqui a gente tem falando da Revolução Cubana, né? A ilha de Cuba teve os seus laços coloniais rompidos em 1898. Aí foi a data do laço rompido com a guerra, do resultado lá da guerra que a gente viu, da guerra hispano-americana entre a Espanha, que era a metrópole, e os Estados Unidos. Então, Che Guevara, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e outros promoveram essa Revolução Cubana, inflamando o mundo a uma guerra fria, certo? Aí, em 1959, a oposição derrubou o ditador que estava no poder, Fulgênio Batista, e tomou o poder. Aí os Estados Unidos tentou invadir a ilha pela Baía dos Porcos, porém tomou totalmente fracassado. Aí a União Soviética ajudou Cuba e foi instalando o socialismo. O país conseguiu exterminar o analfabetismo, transformou seu sistema de saúde em um bem universal, apesar de continuar persistindo seus opositores a censurar os jornais, além de impedir os habitantes de deixarem a ilha. Certo? Aí a economia. Cuba passou a ser uma grande produtora de rum, açúcar, tabaco depois da colonização espanhola. A parte da economia sustentou-se com as atividades agrícolas sob a influência dos Estados Unidos. Após a Revolução, lá de 1960, garantiu aí uma parte
do mercado soviético para os seus produtos, recebendo peças, máquinas e petróleo. O setor de serviços, como a construção de cassinos, hotéis e casas de veraneio para os americanos ricos, e também foi bastante impulsionado aí, ok? Pois essa foi a nossa aula sobre Cuba, certo? A partir das outras aulas, a gente vai dar mais ênfase à questão dos estudos sobre a questão da América Latina, certo?